Glória a Deus, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, 1 Coríntios. Faça tudo com amor, decência e ordem. E o tema da lição que vamos ministrar hoje é Ministros e Dispenseiros de Cristo. Texto áureo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. E a verdade prática vai dizer que os ministros de Cristo servem ao mundo com a mensagem do Evangelho. A lição ela está dividida em 3 objetivos que vamos ter que alcançar. Primeiro objetivo, entender que os ministros são os administradores dos mistérios de Deus. Segundo objetivo, compreender que a humildade e a disposição de servir são traços marcantes do ministro de Deus. E o terceiro objetivo, conscientizar-se do valor do ministro cristão e de seu serviço. A lição ela é dividida em 3 unidades. A primeira unidade ela vai falar sobre o ministro é dispenseiro de Deus. A segunda unidade vai falar sobre o ministro é humilde. E a terceira unidade vai falar o ministro tem autoridade. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. E se você já é inscrito no nosso canal, nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Mas se você está aqui pela primeira vez, está nos prestigiando, que você possa se inscrever no canal, possa acionar os sininhos da notificação para que você possa receber esse conteúdo semanalmente, de forma automática. E que você, meu professor, meu coordenador, aluno da Escola Bíblica Dominical, que você possa, irmão, minha irmã, possa nos ajudar. Estamos aí caminhando com o objetivo de alcançar 500 inscritos no nosso canal. E se você puder nos abençoar com a sua inscrição, não custa nada, basta você apertar nesse botão que está aí escrito inscreva-se. Não vai sobrecarregar o seu aparelho celular e vai estar nos abençoando, vai estar abençoando o nosso canal. E a palavra de Deus diz que quando você abençoa, você é abençoado, né? Então, é melhor dar do que receber. Então, à medida que você abençoa, à medida que você estende a mão, esse gesto abençoador recai sobre a sua vida. A primeira unidade ela vai falar a respeito do ministro é dispenseiro de Deus. A revista faz a introdução que diz que Paulo usa o termo dispenseiro para identificar os ministros da casa de Deus, homens que apesar da humildade, simplicidade, desapreço dos demais, eram encarregados de guardar e transmitir os grandes mistérios de Deus e verdadeiros alimentos espirituais. A primeira unidade, o ministro é dispenseiro de Deus, está dividida em 3 tópicos. Primeiro, vamos falar sobre o ministro de Deus. O segundo, encontrado fiel. E o terceiro, cada um receberá de Deus. Vamos fazer a leitura dos primeiros 5 versículos do capítulo 4, de 1 Coríntios. Versículo 1 diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e também cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A introdução da revista ela vai falar que Paulo usa o termo dispenseiros para identificar os ministros da casa de Deus. Eram encarregados de guardar e transmitir grandes mistérios de Deus
e verdadeiros alimentos espirituais, está lá na introdução. No grego, o termo ministro, porém traduzido como servo, e outras versões referia-se primeiramente aos escravos que ficavam no terceiro pavimento das embarcações considerados remadores de baixo escalão. Então Paulo ele faz aqui uma analogia que ele diz que todo servo de Deus ele é considerado como ministro do Evangelho. E ele faz uma comparação de que esse ministro ele é aquele que está em um barco agora, junto com vários outros ministros, e eles são responsáveis por estarem remando esse grande barco. E faz uma comparação como aqueles barcos, como um barco Viking, né? Que ali muitos homens ficavam ali na parte subterrânea do barco, lá no porão, vamos dizer assim, e cada um ficava com um remo grande na mão, e eles ficavam remando. E esse ato de remar era necessário que fosse um ato em conjunto, sincronizado, para que agora eles pudessem alcançar uma maior qualidade, uma maior velocidade, né? Um desempenho melhor dessa embarcação. E eles eram responsáveis de transportar agora esse barco de um lugar para o outro, ou as pessoas que estavam nesse barco de um lugar para o outro. Então Paulo ele faz essa analogia com relação ao ministro, chama aí esse ministro como se fosse um servo, como se fosse um escravo de baixo calão. Paulo ele está justamente trabalhando, iniciando um trabalhar na cabeça, né, na mente, no coração da igreja, da liderança da igreja de Corinto, que estavam ali agora se achando, que estavam se ensoberbecendo e estava tentando colocar agora esses homens no lugar que deve ser colocado, como servo, como aquele que vai conduzir, ou melhor, vai fazer essa força para que haja esse deslocamento desse barco, para que as pessoas saiam de um lugar e de um ponto e cheguem no outro ponto. Assim também, como como nós cristãos, como nós que somos ministros do Evangelho, somos encarregados a movimentar agora essa embarcação e levar pessoas de um ponto para o outro, né? Levar pessoas, aquelas pessoas que conheceram Jesus, que estão iniciando a sua caminhada. Agora esses ministros do Evangelho vão estar servindo, eles vão estar atuando como essa força propulsora que vai levar, vai conduzir essas outras pessoas de um ponto para o outro. E esse ministro que ali ficava remando, né, ele não era visto por ninguém, não era observado por ninguém. Então ele simplesmente utilizava o seu esforço, a sua força, para fazer essa movimentação do barco, longe dos holofotes, longe da vista de ninguém, ele teria que estar realizando esse trabalho. E também existia a figura daquela pessoa que conduzia, que ia ditar o ritmo com o tambor, e à medida que ele acelerava essa batida do tambor, esse movimento também acelerava. E que esse barco não fique à deriva, que não fique parado, que não fique agora à mercê das ondas que vão vir. Ele tem que imprimir um ritmo, e esse ritmo ele é marcado por essa pessoa que vai dar velocidade, ou que vai conduzir com a velocidade necessária. E essa pessoa seria a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que dá o ritmo agora a esse barco. A revista vai apontar que enquanto o ministro ele está ali fazendo o esforço e não está sendo visto, mas enquanto o dispenseiro sim ele é visto. A revista vai dizer assim, olha, enquanto o ministro não era visto, o dispenseiro era. Este termo referia-se à atribuição dos mordomos acessar a despensa e recolher os alimentos necessários. Os recursos eram distribuídos de forma conforme a intenção do mestre. O dispenseiro não produz nada, apenas distribui o que é do mestre. A figura do ministro, ele não era visto, ele ficava ali de forma até anônima,
e fazia o esforço necessário e o barco ele ia. Mas enquanto esse ministro também era dispenseiro, agora esse dispenseiro sim ele é visto, porque o dispenseiro é aquele que está responsável em pegar o alimento e distribuir esse alimento agora entre as pessoas. Mas esse ministro, como dispenseiro, simplesmente ele vai pegar um alimento e o mestre vai disponibilizar. Então não é o dispenseiro o dono do alimento, ele simplesmente tem esse papel de pegar da dispensa e conduzir e distribuir. Agora, para que a pessoa seja esse dispenseiro, a figura desse dispenseiro, ela tem que ser uma pessoa fiel, né? E a gente vai ver isso lá no outro tópico, mas além de fiel, ela precisa ser íntima. Você imagina que para uma pessoa contratar um mordomo, para uma pessoa contratar um servo, você vai contratar, imagina que você é dono de uma grande casa e vai contratar um mordomo, você vai contratar o servo, e esse servo, esse mordomo, ele para ter acesso a todos os compartimentos agora da sua casa, e principalmente da despensa, onde você vai dizer o que deve ser distribuído, da forma que deve ser distribuído, esse servo, esse dispenseiro, ele tem que ter intimidade. Vai ser escolhido entre aqueles que têm intimidade agora com o dono dessa despensa. Então Jesus ele é o dono da despensa e os ministros são os dispenseiros. Esses ministros eles precisam ter intimidade com o dono da despensa, para que esse dono da despensa possa utilizar esse dispenseiro, e esse dispenseiro vai fazer agora a distribuição desses alimentos. E aí a gente vai agora adentrar no segundo tópico da primeira unidade, que ele vai usar o versículo 4, que diz que, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. No versículo 2 está falando. E a revista ela faz o seguinte comentário, diz assim, olha, este verso ressalta uma qualidade indispensável dos dispenseiros de Deus, a fidelidade. Muitos buscam ser pessoas de fé e carisma, mas Paulo exorta a que os dispenseiros sejam fiéis, que continuem fazendo o que foram chamados por Deus para fazer. Então, muito busca ter fé, carisma, né? Mas Paulo exorta aqui a qualidade da fidelidade. Então, o ministro, o dispenseiro, ele precisa ser fiel, ele precisa ser encontrado fiel, simplesmente fazer aquilo na qual ele foi chamado por Deus para fazer. E fomos chamados para pregar o evangelho, levar agora como dispenseiro, levar esse alimento, o evangelho, o alimento realmente espiritual, e levar as outras pessoas de forma fiel, sem acrescentar e sem tirar nada. Precisamos manter essa fidelidade com relação ao serviço de levar o alimento, de ser esse dispenseiro que vai levar agora a essa revelação que é a palavra até as pessoas que vão se alimentar, porque a palavra é o verdadeiro alimento. Paulo ele demonstrava, pouco importava para Paulo o julgamento agora do povo de Corinto com relação aí ao comportamento de Paulo, porque Paulo ele se coloca como um exemplo, mas ele é aquele que se mantém fiel ao seu chamado, ele se mantém fiel àquilo que ele foi chamado por Deus. Ele é mencionado aqui no versículo, que ele diz assim, olha, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por um tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Paulo pouco se importa de ser julgado pelo povo de Corinto. Paulo ele se manteve fiel àquilo que ele foi chamado. E Paulo faz menção à dissensão que havia ali entre o povo de Corinto, que um era do time de Paulo, outro era do time de Apolo e outro ali do time de Cefas, né? Então havia uma divisão, ou seja, a opinião deles a determinados ministros. E Paulo ele diz assim, olha, para mim a opinião de vocês não importa com relação a mim, não importa nem mesmo o que eu acho de mim mesmo. O que importa é que
eu estou fazendo a minha obra, ou melhor, a obra do Senhor de forma fidel, de forma fidedigna, de acordo com que aquilo que eu fui chamado para fazer, dessa forma estou fazendo. Então a grande motivação de Paulo não era a aprovação do povo. A grande motivação de Paulo não era se ele estava agradando ou não. O que importava para Paulo era se manter fiel àquilo que ele foi chamado. Ele, como ministro, ele ministrando, ele procurava o anonimato, procurava pregar simplesmente a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz era o suficiente para alcançar o objetivo que Paulo tinha, né? De pregar o evangelho e alcançar almas, transportar agora esse ser humano de um ponto para o outro. Aquele que está ali perdido, ele seria transportado agora para o caminho. Jesus é o caminho dele. Ele não usava, como a gente já viu na lição anterior, de atributos humanos, de convencimento, ou de forma que ele falasse de forma rebuscada, de forma filosófica, para que ele viesse a aparecer. Não, Paulo ele procurava fazer aquilo que o ministro era chamado para fazer, como se fosse um servo, um verdadeiro escravo. E o número 3 da primeira unidade, ele vai falar que cada um receberá de Deus. Ele faz a menção do versículo 5, que fala assim, olha, portanto, cada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo ele estava com a consciência tranquila, ele estava tranquilo com relação de que ele sabia que o julgamento não cabia ao homem fazer, não cabia agora ao homem dizer o que era certo, o que era errado, né? Isso cabe ao Senhor realizar. O dia do Senhor, as obras agora do homem vai estar passando diante do Senhor. E Paulo sabia disso, lá no Antigo Testamento mesmo, já havia mencionado a respeito disso. E o comentarista da revista ele vai falar assim, ó, a consciência de Paulo estava tranquila perante as críticas, embora não ousasse julgar a si mesmo, nem como estando certo, nem como estando errado. O veredito final estaria reservado para o dia do julgamento. Então, no dia do Senhor, o Senhor ele vai trazer à tona a intenção do coração, os desígnios do coração. Muitos realizam a obra do Senhor, muitos fazem a obra do Senhor, os ministros fazem a obra do Senhor, mas o que está por trás vai ser revelado naquele grande dia. Naquele grande dia, o dia do Senhor, ele vai revelar não só as obras que ali foram realizadas, mas também o que está por trás dessas obras. Qual a verdadeira intenção do coração desse ministro? Qual a verdadeira intenção do coração desse que está realizando essa obra, né? Então a intenção do coração naquele grande dia, no dia do Senhor, vai ser revelado. E o comentarista da revista também, ele vai falar, faz menção ao versículo 4, que ele diz assim que o nosso papel é amar as pessoas e se encontrar fiel àquilo que fomos chamados, né? E não nos colocarmos na posição de Deus, de querer julgar as pessoas, de querer julgar as suas obras, de querer julgar aquilo que se faz e que se realiza. Então, quando Paulo ele nos exorta, ele exorta ali o povo de Corinto a que não se possa julgar. Paulo ele está sendo específico em determinados pontos, né? Porque Paulo não está dizendo simplesmente que não se pode julgar em nenhum momento, porque a Bíblia ela vai dizer que nós temos que julgar. O que Paulo está falando, o comentarista da revista vai explicar aqui dizendo assim, olha, quando ele nos exorta a não julgar, Paulo não se refere a questões legais, às questões de boa conduta e de bom testemunho. Então, quando Paulo exorta a não julgar, ele não está falando das questões legais. Então,
quanto às questões que estejam dentro da legalidade, precisamos julgar. Quanto às questões que está dentro da questão da conduta, também precisa ser julgada. A questão da conduta, a má conduta precisa... A gente não pode simplesmente fazer vista grossa de uma conduta de um irmão, de uma irmã que está realizando algo que vai escandalizar outras pessoas. Então, precisa ser realmente exortado, precisa ser julgado. Quanto também a questão do testemunho. Pessoas que dão mau testemunho, então não pode simplesmente deixar essas pessoas à vontade. Mas Paulo está falando quanto à questão, mais a questão de preferência, diferença de gosto e opinião dentro do corpo de Cristo, as quais se ressalta podem resultar na quebra da unidade entre os irmãos. Sobre estas questões, ele afirma que tudo será trazido à luz e cada um receberá sua aprovação e reprovação de Deus, ou reprovação de Deus, quando ele revela aquilo que não podemos ver, que é a motivação. Então, naquele grande dia, vai ser apresentado a intenção do coração do homem com que foi feito determinadas coisas, né? Então, certas coisas não se pode julgar, não se deve julgar, e quem vai julgar isso é Deus naquele grande dia. As obras na qual foram feitas ali, a gente não pode estar julgando, porque a pessoa prega desse jeito, porque aquela pessoa prega daquele outro jeito, ou porque essa pessoa louva desse jeito, a outra pessoa louva daquela outra forma, e aí você começa a tomar preferência, você começa a tomar partido, né? Isso não pode. Você não pode julgar e dizer, olha, esse é melhor, ou essa louva bem, ou esse louva não tão bem quanto aquela. Então, no grande dia, com relação à realização dessas obras, vai ser passado diante do Senhor e o Senhor vai trazer tudo à tona. Agora, com relação à conduta, com relação ao testemunho, com relação às coisas legais, a gente vai observar que a Bíblia ela traz alguns pontos que eu vou levantar aqui para os irmãos, até levantarem em sala na classe. Olha, devemos julgar as obras das trevas, está lá em Efésios 5:11. Devemos julgar os que se dizem profetas, está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Devemos julgar aqueles que pregam falso evangelho, está lá em Gálatas, capítulo 1. E devemos julgar as profecias, está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Então, algumas, né? E tem outras passagens que realmente a própria palavra de Deus diz que devemos realmente julgar. Devemos julgar. Jesus também, naquela passagem em Mateus capítulo 7, se não me falha a memória, ele vai dizer assim, não julgueis para não serem julgados, né? Que da mesma forma que julgares, será julgado. Então, também Jesus está tratando algo ali específico, né? E muitas vezes a gente pega esse versículo aí e utiliza de forma indevida, né? Então a gente pega um texto fora do contexto, acaba sendo um pretexto para uma grande heresia, e a gente precisa ter cuidado com isso. A segunda unidade da revista ela vai falar a respeito do ministro. O ministro é humilde. Ele vai tratar 3 pontos, onde o primeiro tópico vai dizer tudo vem de Deus. O segundo tópico vai falar a respeito do espetáculo ao mundo. E o terceiro, lixo e escória do mundo. Para que possamos entender e compreender melhor, vamos fazer a leitura do versículo 6, 7 e 8, que diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não trapaceis e o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que faz sobressair? E que tens tu não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido?
Versículo 8. Já estás farto, já estás rico, chegaste a reinar sem nós? Sim, tomara reinasses, para que também vós viesse a reinar convosco. Então aqui Paulo vai estar exortando a igreja de Corinto. Tudo aquilo que ela recebia, tudo aquilo que ela era, tudo aquilo que ela se tornou, é porque ela recebeu. Ela recebeu do Senhor a espiritualidade, ela recebeu do Senhor essa maturidade, ela recebeu do Senhor os dons. E tudo que eles tinham, essa liderança tinha, eles eram simplesmente dispenseiros. Aqueles que estavam ali somente para fazer uso, e o bom uso, não ultrapassar daquilo que foi chamado, simplesmente fazer aquilo que foi chamado e fazer o bom uso desse alimento espiritual, dessa maturidade, desses dons, de tudo aquilo que o Senhor entregou em suas mãos. E ele, como os dispenseiros, nós como os dispenseiros, temos que simplesmente servir agora a igreja com isso que temos. Mas eles achavam que eles já estavam no ápice, eles já achavam que já estavam maduros o suficiente, eles já se achavam muito espiritual. E Paulo diz assim: vocês precisam ser humildes, vocês precisam saber que isso é acrescentado de tempo em tempo, dia após dia, de glória em glória, e isso vai ser acrescentado à medida que existir essa unidade, isso vai ser acrescentado à medida que tiver essa humildade, e isso vai ser acrescentado à medida que você se manter fiel ao seu chamado. Então, para um ministro do Evangelho, para um dispenseiro do Senhor, não há espaço para soberba, ou não deve-se ter espaço para soberba, não deve-se ter espaço para vanglória. Porque se Deus te entregou um ministério, se Deus te entregou agora uma obra, e essa obra ela está crescendo, essa obra ela cresceu, se você está agora em destaque, você precisa ter muito cuidado, precisamos ter muito cuidado. Quem dá o crescimento é o Senhor que dá o crescimento. Quem coloca no destaque é o Senhor que coloca no destaque. Mas a gente tem que ter a humildade de que isso não vem de nós, isso não flui de nós. Nós recebemos isso. E quem nos dá isso é o Senhor. Em função dessa caminhada de fé, caminhada de intimidade, e nós como ministro, nós como dispenseiro, vamos com essa intimidade com o Mestre, com o Senhor, ele vai acrescentar esses dons, ele vai acrescentar esse alimento espiritual, e nós precisamos nos colocar, nos portar como um bom dispenseiro, nos sermos encontrados sempre fiel àquilo que fomos chamados. O número 2 da segunda unidade, Paulo ele vai fazer agora uma nova analogia, uma comparação agora a respeito de que os apóstolos, todos os apóstolos de Cristo, eles foram espetáculo ao mundo. Para que a gente possa entender, a gente precisa ler do versículo 9 ao versículo 12, que diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nós tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobre e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nós, fadigados, trabalhando com as nossas próprias mãos, como somos injuriados, bendizemos quando perseguidos, suportamos. Agora o apóstolo Paulo ele vai ser duro nas suas colocações para com a igreja de Corinto, mas não para envergonhá-la, mas sim para exortá-los, como um pai que exorta um filho, como um pai que vai dar direção para um filho, porque essa igreja agora estava saindo da direção, estava saindo do chamado na qual
Cristo chamou. E Paulo ele vai fazer aqui uma comparação. Paulo diz assim, olha, Paulo faz um contraste entre o comportamento soberbo e egoísta dos coríntios, um contraste com os apóstolos que estavam sendo colocados por Deus em último lugar, como se tivesse sido condenado à morte. Ele vai fazer uma comparação. É como se eles tivessem sido colocados numa arena, anfiteatro, onde eles estavam agora expostos ao público e fosse colocado à morte. Como era feito ali no Coliseu, onde os gladiadores entravam e se degladiavam entre si, ou eles eram colocados ali à mercê das feras. Tudo isso um grande espetáculo sangrento, promovendo um grande espetáculo ao público. Enquanto que a liderança da igreja de Corinto estava ali cheio de soberba, estava ali cheio de direito, cheio de altivez, Paulo vai falar justamente disso, que os apóstolos, todos eles, tiveram nenhum direito, todos eles foram perseguidos. E Paulo ele vai continuar com esse discurso duro contra a igreja de Corinto. Ele fala lá no versículo 13 assim: quando caluniados, procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. E Paulo continua ironizando, dizendo assim, olha, vós sois nobres e nós somos desprezíveis. Só que Paulo sabia que a teologia da glória ela é precedida pela teologia da cruz. E Paulo sabia também que a grande bandeira do cristão é a teologia de João Batista. Sim, essa é a bandeira que devemos realmente segurar, que devemos erguer, que devemos agora balançar. Ele dizia que é necessário que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Então o ministro ele tem que realmente levantar essa bandeira, erguer essa bandeira de que Jesus sim precisa aparecer, Jesus precisa ser erguido, Jesus precisa agora crescer. E o ministro ele tem que sumir, tem que estar lá no porão, remando, dando força para que seja transportado agora essas pessoas de um lado para o outro. E quando ele aparecer como dispenseiro, ele tem que ser fiel. Ele tem que simplesmente ali fazer aquilo que foi chamado e nada mais além. A terceira unidade vai falar assim, ministro tem autoridade. E vai tratar o número 1 dizendo pai espiritual. Número 2 vai falar a respeito de sejam meus imitadores. E o número 3 da terceira unidade vai falar da autoridade e amor. Para isso vamos ter que fazer a leitura do versículo 14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Paulo ele se coloca agora como um pai que quer bem para o seu filho. Então assim ele trata, ele corrige, ele admoesta, ele até repreende, mas isso tudo com amor. Porque um pai que quer bem o seu filho, ele corrige. O pai que quer bem o seu filho, ele repreende. E Paulo estava fazendo isso de forma muito dura, mas era para o bem desse povo de Corinto agora. E ele diz assim, olha, Paulo declara a sua mensagem, vem para admoestar, né? E essa mensagem, o significado dessa expressão admoestar, quer dizer colocar algo na mente de alguém. Então Paulo queria colocar, incutir na mente agora desse povo, né, que eles tinham que cumprir de forma correta aquilo que foi chamado. E mais, ele diz assim, olha, que os pais abastados geralmente deixavam a educação de seus filhos totalmente a cargo de escravos letrados, conhecidos como os tutores ou aio. Então ele faz até uma comparação dizendo assim, que Paulo ele age de forma diferente. Ele mesmo como pai, ele é aquele que toma a frente, ele é aquele que vai educar, é aquele que vai admoestar, é aquele que vai repreender e vai tentar colocar no caminho certo. Já o pai que tinha uma condição financeira melhor, aquele pai abastardo, ele colocava o seu filho aos cuidados de um escravo letrado, um escravo que tinha conhecimento de uma leitura, de fazer algo que pudesse ensinar o seu filho.
porque o pai não queria ter esse trabalho. Mas Paulo, ele fazia questão de ter esse trabalho para poder corrigir, e corrigir com amor. Então Paulo se colocava como esse pai, um pai espiritual, porque realmente Paulo, ele que gerou esses crentes em Coríntio, ele que gerou essa igreja de Coríntio, ele que gerou com muito sacrifício, com muito joelho no chão, com muito suor, com muita dedicação. Então ele tinha autoridade como um pai espiritual. Então ele podia realmente exortar, ele podia realmente repreender, ele podia realmente corrigir, como um pai que ama seu filho. E o número 2 da terceira unidade, ele vai complementar esse raciocínio. O versículo 16 diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo, ele tem essa coragem de dizer, né, seja meus imitadores. Ele não diz assim, faça o que eu digo, né? É comum essa expressão, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, Paulo ele fazia justamente o contrário. Aquilo que o pai deve fazer, dar o exemplo e dizer, olha meu filho, faça aquilo que eu faço. Existe uma frase muito conhecida e essa frase ela é gravada na parede de um dos quartéis, onde numa das principais avenidas aqui da cidade, onde diz assim, olha, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então o exemplo realmente de Paulo, ele está dizendo assim, olha, siga o meu exemplo, faça aquilo que eu faço, né? Então ele, como um bom pai que tem que dar o exemplo para o filho, ele se propõe, ou ele propõe a isso agora a igreja de Corinto. Então o apóstolo Paulo ele encerra o capítulo 4 dando uma escolha para a igreja de Corinto. Está lá no versículo 21 que diz assim: que preferes? Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então o apóstolo Paulo ele coloca aí essa escolha, né? Porque ele diz assim que futuramente, de acordo com o comportamento da igreja, agora ele poderia ir fazer uma visita a eles. E essa visita ele iria ser duro, ele ia repreender, ele ia ser agora mais contundente com a colocação, mas ele também esperava que a carta que estava sendo escrita resolvesse a situação. Ele esperava que isso acontecesse, que a carta ali resolvesse a situação desses problemas que estavam acontecendo ali em Corinto. Mas caso não viesse resolver, ele iria lá, ele iria usar a vara, ele iria usar a correção, ele ia ser mais duro, mas deixou essa escolha para a igreja. Ou vocês preferem que eu vá com espírito de mansidão? E já chegamos na nossa aplicação pessoal, que diz assim: a grande bandeira do ministro do Evangelho continua sendo a mesma de João Batista, que diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Então essa é a bandeira que o ministro, o dispenseiro de Cristo, da palavra do Senhor, tem que realmente levantar. A bandeira a qual João Batista levantava, que o Senhor Jesus cresça e que eu venha diminuir. Que sejamos, um bom dispenseiro e um excelente ministro da casa do Senhor. E eu gostaria de agradecer a você, meu irmão, a você, minha irmã, você, professor, coordenador, aluno da Escola Bíblica Dominical, E se esse comentário da lição contribuiu, acrescentou, ajudou de alguma forma você, Deus continue te abençoando poderosamente. E não esqueça, se inscreve no canal, compartilha, abençoa também aquele que queira crescer na graça e no conhecimento, tá? Que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus.